Feriano. Pronto, né? Já estamos gravando, tá? Para os que não estão presentes, que eu acredito que sejam poucos, tá? Mais uma vez, bom dia para todos. Vou começar aqui a projetar minha telinha, né? Me dê aquela boa e velha curtida nos vídeos. Deixem seu like. Sigam o meu canal, que o meu sonho é monetizar esse canal, tá? Então, vamos fazer uma força-tarefa aí que uma hora vai dar certo. Vocês estão vendo minha telinha aí, tá direitinho? Tá sim. Obrigado, Aurelice. Vou começar a chamar a Aurelice de Aurelice sem prova. Ou sem nota. Só se acalma, mulher, que vai dar tudo certo. Aure. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouco com citações e referências, certo? Vamos entender o que é uma citação, por que utilizá-la, certo? Qual é a ideia da citação e, por último, um pouco das referências. Claro, vamos focar mais nas referências porque foi o que eu pedi no nosso trabalho. Citações fica a cargo de vocês, se vocês querem utilizar ou não. Eu acredito que as citações, elas são bem importantes para dar liga, né? Aquele negócio da continuidade no que você está falando. Então, você pode pegar uma parte citada de um autor e trazer para o teu texto contextualizando, certo? Então, você pega uma fala de um autor e traz para o teu texto e contextualiza aquilo que o autor falou. Então, isso é citar, né? Citação vem de citar. Então, vou citar a fala de alguém. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a Letícia. Letícia, tá por aí, Letícia? Tô. Letícia, você sabe algum poema, Letícia? Pode ser aquele bem simples mesmo, batatinha, quando nasce. Tu sabe, Letícia? Não. Não? Sabe nem um poema, nem uma frase bonita assim, uma frase que tu goste. Só pra gente dar o exemplo aqui. Um texto bíblico serve? Pode ser uma passagem bíblica. Peraí. Só pra gente contextualizar aqui o que é uma citação. O amor lança fora todo medo. Então, João. Vamos supor aqui hipoteticamente que essa frase que você leu não é da Bíblia, né? Vamos supor que é uma frase sua. O amor é o quê? O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Letícia Souza. Então, quem falou isso foi Letícia Souza, certo? Aí eu estou escrevendo sobre o amor. O amor, não sei o que, na sua magnificência, nananã, faz com que as pessoas sintam este sentimento voraz. Aí você vai lá e coloca assim, segundo Letícia Souza, o amor é o que, Letícia, mesmo? Vai esquecer. Lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E tal, isso, aquilo outro. Pelo que Letícia Souza fala, a gente consegue compreender que o amor, ele lança fora todos os problemas, não sei o quê. Então, o que acontece? No meio do meu texto, eu inseri a fala de Letícia Souza. E isso é uma citação. Eu citei o que ela disse, tá? Agora, quando eu cito algo de alguém e não digo de quem é, ou seja, se eu pego essa frase da Letícia e digo que coloco só lá no meu texto e não digo que é da Letícia, eu estou cometendo plágio, certo? Porque eu estou copiando a fala dela e não estou referenciando, tá? Não estou dizendo que é dela. Então, eu posso citar o texto de uma pessoa, de uma forma, tá? E depois eu tenho que referenciar esse texto citado. Entendido? Então, toda vida, com isso, direitos autorais, né? Direitos da sua propriedade intelectual. Então, toda vida, quando você for citar alguma parte que alguém falou, certo? Aí você tem que referenciar, né, aquela citação que você fez. Ficou compreendido? Tranquilo aqui? Tranquilo. Tranquilo. E eu nem saí da capa ainda, né? Vamos começar o slide agora. Então, as citações, pessoal, elas seguem a NBR 10520, né? De 2002. É um pouquinho antigo, mas é o que a gente tem aqui, né, nas normas, tá? Então, ela define como citação, vou pegar aqui minha canetinha vermelha, ela define como citação a menção de uma informação extraída de outra fonte, que pode ser colocada no texto ou em uma nota de rodapé.
certo? Lembra o que é o rodapé? É o que fica lá embaixo, certo? E o cabeçalho é o que fica lá em cima, tá? Nas três formas de citações, quando o sobrenome do autor ou instituição autora, né, ou ainda o título estiver incluído nas sentenças do texto, deve ser digitado somente com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. No entanto, quando estiver dentro de parênteses, deve ser em letras maiúsculas. Vamos ver um exemplo disso aqui, tá? Ó, a gente vai ter aqui dois tipos de citação, tá, pessoal? Quem quiser anotar no caderno aí, só para vocês se entenderem depois, o slide já está disponível lá no Classroom, mas se vocês quiserem se entender aí depois no caderninho de vocês, vocês podem anotar. Existem dois tipos de citações, a gente vai focar um pouquinho nelas, tem mais algumas coisas, mas a gente vai focar somente nelas, na citação direta e na citação indireta. Primeira coisa, vamos entender o que é a citação direta. Ela consiste na transcrição literal de uma parte do texto que está sendo consultada, certo? Minha querida Elana, bom dia, Elana. Elana do Batidão, tá a música aí. Elana? Ixi, Maria, ela não sumiu. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não consegue me responder, não. Cadê a André? Bora, André, me ajuda aí. Tá presente, André? André, o que é uma descrição? Aliás, desculpa, o que é uma transcrição? Uma transcrição? Isso. Sei não. Sabe não? O que é transcrever? Vamos puxar para o infinitivo da palavra, né? O que é transcrever? Não, eu acho que que eu sei. É porque eu acho que eu tenho um problema de explicar. Mas, tipo assim, transcrever, né? Ó, se você não consegue explicar, conte uma história. Conte uma história aí. Mas eu também não sou boa em contar a história. Não, eu não sei explicar. Tipo assim, transcrever, né? É Isso. tipo quando você transcreve um texto. Era só isso, mulher. Não tinha dificuldade. É isso mesmo. Transcrever é quando você pega um texto de um determinado local e traz para o teu texto. Tá? Ganhou, Tá então? vendo? Mulher, toma um chá de camomila. Te acalma. Olha esse nervosismo. Ó, então, pelo que a Andrea nos ajudou aí, transcrição, certo? No nosso caso aqui, é pegar um pedaço de um texto e trazer para o nosso, certo? Então, a apresentação gráfica dessa transcrição depende do tamanho dela. Olha aí como é importante. Então, prestem atenção aí, tá? As citações diretas curtas são aquelas transcrições de até 3 linhas. Então, são, ó, citações diretas curtas. São até 3 linhas, colocadas no texto e identificadas entre aspas duplas. O uso de aspas simples é permitido para indicar uma citação no interior da citação, que isso aqui não convém para nós agora. Tá? Então, como é que fica? Olha aqui no nosso exemplo 1. Roesch, 2007, página 22, ou seja, isso aqui, ó, é a referência que eu estou tendo. Quando ela está no meio do texto, a gente utiliza, né, o nome do autor, no caso aqui, o sobrenome do autor, com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, né? Então, ao analisar o estágio supervisionado em administração, afirma que o mesmo implica uma proposta de mudança baseada nos conhecimentos e habilidades envolvidas. Então, essa partezinha aqui, que está entre aspas duplas, né, é a parte que o Roesch cita no trabalho dele de 2007, na página 22, né? Então, olha aqui, ó, ela está dentro de aspas, foi o que eu acabei de falar aqui. Então, são 3 linhas e está dentro de aspas. No exemplo 2 aqui que a gente tem, ó, o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, ó, entre aspas de novo, ó, como toda atividade relacional e sistemática, exige as ações desenvolvidas sejam efetivamente planejadas. Olha aí, bem aqui, ele fecha novamente com as aspas. Só que, olha aqui, ó, ele só referenciou o autor no final.
quando se referencia o autor no final da citação, você tem que colocar, né, o nome dele em maiúsculo, o ano que ele escreveu aquilo e a página. Tá ok? Então, a citação direta é assim, certo? Você pode utilizar o que ele fala dentro de aspas, tá? Então, olha aqui, ó. Gil, 2007, página 19, estabelece que o planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa, tá? Então, o que é isso aqui, ó? A referência do meu autor e o que está entre aspas é o que ele escreveu. Então, isso é uma citação direta, tá, pessoal? Entre aspas e referenciada ou no início ou no fim. Se for no início, o nome do autor, ele tem que ser a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, certo? Se for no fim, é tudo maiúsculo. Fala, Matheus. Mas, tipo, se a maior parte do trabalho só for as referências, ele vai ser como plágio ou como trabalho ainda? Aí vai ser um trabalho raso, né? Porque você não escreveu nada, você só falou dos outros, né? Então, qual é a ideia de uma citação? É você pegar uma parte de um trabalho de outra pessoa, colocar no teu texto, certo? E aí tu vai escrever sobre aquilo que ele falou. Então, por exemplo, se tua citação é como essa de, sei lá, 3 linhas, tu vai falar o quê? Uns 2 parágrafos referente a essas 3 linhas que o cara falou. Então, tu vai fundamentar ainda mais sobre o que ele está dizendo naquelas 3 linhas. Então, tu citou e tu contextualizou o que ele falou. Entendeu? Olha, pessoal, vocês não têm noção o quanto isso é importante, de verdade. Isso é muito importante para a construção de trabalhos de vocês, da escrita. Vocês vão ser tão melhores em redação a partir desses entendimentos aqui, de contextualização a partir de uma citação, que vocês um dia vão lembrar. Rapaz, não é que é mesmo, né? É que ajudou pra caramba. Mas é isso, tá? Ficou entendido aí, ô Matheus? Entendi, sim. Todo mundo entendeu, além do Matheus? Cadê a Érica? A Issa. Esse novo formato aqui do Meet, ele não me mostra todo mundo. Só vai mostrando aqui alguns. Deixa eu perguntar aqui quem ainda não apareceu. Cadê a Luana? Luana Darmoito. Ora, eu. Bora para frente. Outro ponto importante das citações diretas, meus queridos, certo? São as citações diretas longas. Então, olha aí o que eu tenho. Eu tenho citações diretas e indiretas. Na citação direta, ela pode ser curta ou longa, tá? Então, fiquem cientes para isso aí. Podem até montar um organogramazinho aí no caderno de vocês, só para vocês não se perderem. Mas as citações diretas longas, né, são aquelas transcrições com mais de 3 linhas. Olha aí como é besta a diferença. A curta é até 3 linhas e as longas são mais de 3 linhas. Simplesmente assim, tá? Só que, qual é a grande diferença dela? Essa daqui, pessoal, ela tem isso aqui, ó. Um recuo de 4 centímetros. Ou seja, o texto que tu vais referenciar, aliás, que tu vais citar aqui, ok? Ele tem que estar recuado 4 centímetros e o tamanho desse texto, ele tem que ser na fonte 10. Então, a referência no meio do texto, como uma referência longa, como uma referência curta, essa daqui, certo? Ela pode ficar no mesmo espaçamento do texto, tranquilo. Já uma referência longa, com mais de 3 linhas, podendo ser, olha aqui o tamanho dessa referência, ela tem 7 linhas. Então, ela tem que ser recuada 4 centímetros, certo? Para a direita, tá? Para cá. O tamanho dessa fonte, ela tem que ser 10, enquanto o tamanho de cima não é 12. Lembra lá que o tamanho padrão é Times, ou então Arial 12. Nesse caso aqui,
o tamanho dela tem que ser 10, tá? Citação direta longa, o tamanho é 10 e é recuado 4 centímetros. Capite? O espaçamento entre elas, certo? Não pode ser de 1,5. Ele tem que ser de espaçamento simples, de 1 centímetro. Ó, de 1 milímetro, desculpa, tá? Então, não pode ser de 1,5 como aquele padrão que a gente coloca. Ele tem que ser, certo? De 1. Então, vou ver se eu pego aqui o meu bom e velho Word, só para eu mostrar aqui como que fica isso aqui, certo? Deixa eu abrir aqui. Professor, mas tem que deixar a referência bibliográfica em azul, igual aí? Não, é porque eu botei azul só para vocês ficar mais cheguei, entendeu? Não, mas tipo, tem algumas referências bibliográficas, igual na edição de texto, que ficam azul, que vai logo no link da... Ele tem que ser negrito, já que a gente vai ver essa questão, tá? Deixa eu só achar aqui um exemplo para eu mostrar para vocês. Tá, eu vou pegar aqui qualquer coisa, por exemplo. Vamos supor que bem aqui, né, bem nesse espaço, eu vou colocar uma citação. Na verdade, vamos supor que isso aqui seja uma citação, tá? Então, como é que eu vou fazer para fazer Aliás, ela tem que ser uma com mais de 3 linhas. Vamos supor que isso aqui seja uma citação. Vou chamar aqui de Oliveira, né, que é meu sobrenome, 2015. Pronto. Página, sei lá, 22. Isso aqui, pessoal, pela formatação, tá errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuar isso aqui 4 centímetros, certo? Ó, recua 4 centímetros. O tamanho dela vai para 10, ok? E o espaçamento aqui vai para o simples, de 1 milímetro. Então, pronto. Olha a diferença. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, pessoal, é a formatação de uma citação direta longa. Tá ok? Recuei 4 centímetros, diminuí o tamanho para 10, certo? E tirei o espaçamento de 1,5 para 1. Simples assim. Olha como ficou até mais bonitinho. Então, geralmente, essas citações aqui, elas são utilizadas para nortear você no seu texto, tá? Então, é muito importante. Sempre tem que ser 10. Sempre tem que ser de tamanho 10. Tá? Olha aqui, ó. Então, como que eu coloco a referência dela? Eu posso colocar no final, como eu coloquei aquela minha, né? Por exemplo, aqui, Marconi Lactus, 2006, página 25. Ou então, eu posso colocar aqui em cima, ó. Segundo Gil, 2007, né? Aí você coloca a citação. Tá, pessoal? Ok? Eu estou falando dessa citação para vocês entenderem, né? E para quem quiser colocar no seu texto, pode colocar. Eu acredito que vai ajudar bastante. Mas se for colocar, observa todas essas formatações para não fazer errado, tá bom? A aula está sendo gravada, o slide já está para vocês, então não tem problema com dúvida. Entendido? Então a gente só tem esses tipos de citação direta. Vamos agora para a citação indireta. Deixa eu ver quem que tá na área aí. Cadê? Cadê o Kevin? Bom dia, Kevin. Alô? Opa, bom dia. E aí, meu querido, deu certo aí? Deu para entender? Oi? Mais ou menos. Se eu botar Bora, explicar de novo. mais para mais ou mais para menos? Então. Qual parte aí você quer que eu explique de novo? Só deixa a parte, por favor. A da citação longa?
A Sim. direta longa? Sim, sim. Pronto. Vou até apagar meus riscos para eu começar de novo. Pronto, né? Então vamos lá. Lembrando que eu tenho minha citação, certo? Direta curta, que é a de 3 linhas, certo? Até 3 linhas, viu, Kevin? E quando isso ultrapassa as 3 linhas, que é o nosso caso aqui, que eu tenho 7 linhas, né? Fica comigo aí, Kevin. Não vai me respondendo no áudio para tu não se perder. Tá acompanhando aí? Tô sim. Beleza. Então aqui a gente tem, ó, 7 linhas. Então, obviamente, é mais do que 3, né? Então, eu vou utilizar uma citação direta longa, tá? Só que, enquanto a minha citação curta, ela fica dentro do texto normal, ou seja, tamanho 12, espaçamento 1,5, tranquilo, certo? Times New Roman, ou então Arial. A nossa citação direta longa, ela tem que ser recuada 4 centímetros para a direita, certo? Esse tamanho de texto aqui, ele tem que ser do tamanho 10 e o espaçamento ele tem que ser de espaçamento simples, de 1 milímetro, no caso de 1 centímetro, desculpa, certo? Times de um romã, tamanho 10, espaçamento de 1,5 e recuo de 4 centímetros, certo? A referência dela, que é aqui, ó, o nomezinho do texto, do autor, que é o Marconi Lacatus, né? 2006, página 25, ela pode vir no final da referência, certo? Toda vez que a referência do autor vier no final, o nome dele é todo em maiúsculo. Se ela vier no início, como aqui no exemplo 2, o nomezinho dele é minúsculo, certo? Olha aqui, ó, Gil, com G maiúsculo e o resto minúsculo. Tá ok, Kevin? Sim, agora entendi. Obrigado. Valeu, meu chapa. Vou para frente. Então, citação indireta. Citação indireta. Já vimos a direta. Vamos agora para a indireta, tá bom? Considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico, no caso são as vossas senhorias, desenvolve a ideia de outros autores com suas próprias palavras. Então, pessoal, vocês podem pegar, sim, texto de outras pessoas e desenvolver isso com as suas próprias palavras, né? Então, vocês vão trocando palavras, vão trocando intervalos de frase, certo? E vão tentando conversar a mesma coisa que o autor lá está falando, com a mesma ideia, mas com as suas palavras, certo? Agora, se você faz a mesma ideia com as mesmas palavras, é plágio, tá ok? Tá vendo como não é difícil? Então, nas citações indiretas, deve ser indicado o autor que se está trabalhando a ideia e o respectivo ano da sua publicação. Recomenda-se não colocar a página, pois esse tipo de citação, né, trabalha com ideias mais amplas e a identificação completa deve ser feita nas referências. Então, por exemplo, ó, no exemplo 1 aqui a gente tem a pesquisa científica possibilita o desenvolvimento e o pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão profissional de atualidade. Então, no meio do meu texto, eu fui e falei isso aqui. Eu estava falando, a pesquisa científica inicia-se no ensino médio, na Escola Estadual de Educação Profissional, Luiz Gonzaga Fonseca Mota, mas tendo em vista um parâmetro mais global, pode-se notar que a pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e o profissional da atualidade, segundo o Demo 2000, certo? Então, aí o que acontece? Eu meti essa citação bem no meio do meu parágrafo, mas sem perder o sentido, sem perder coerência e coesão, né? Eu acho que vocês já viram isso em português, né? Que é coerência e o que é coesão. Não me peço para explicar, porque eu me confundo toda a vida o que é coerência e coesão. Eu só sei usar, mas não sei explicar isso aí, não.
No outro exemplo que a gente tem aqui, certo? A gente tem aqui, ó, Gil 2007 e Roeste 2007, ou seja, eu tenho 2 autores. Olha aí, eu posso ter citação com 2 autores. Dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas numa pesquisa científica. Então, você pode realmente pegar pedacinhos, frases do texto de outra pessoa e só dizer a quem ela pertence dentro do teu texto. As citações indiretas, elas são mais chatinhas. O que eu recomendo para vocês fazerem, né? Eu gostaria muito de ver uma citação direta longa no texto de vocês, pelo menos 1, 2, né? E isso vai ajudar vocês a construir o texto, tá ok? Podem colocar também as citações diretas aqui, curtas também, certo? A citação indireta ela é mais contextualizada, você tem que ter uma habilidade de contextualização um pouco maior. Mas já as diretas já é mais tranquilo. Pessoal, ficou entendido? Podemos ir para o próximo assunto? É mais ligeiro ainda o outro assunto. Podemos. Vou perguntar, eu gosto de perguntar, Deixa eu ver quem que tá aqui nas áreas para eu perguntar. Cadê a Ingrid? Bom dia, Ingrid. Bom dia, professor. Eita, rapaz, a voz de quem tá tomando café agora. Não comi nada ainda. Nem comeu, tá vendo? Ô, rapaz, vocês não tiveram aula antes da minha, não? Tive mais, demorou, né? Como é? 9h40 a aula terminou, aí não deu pra fazer nada. Ah, tá. E é porque eu botei a minha pra 10, né? Era pra ser 9h30, não era não? Sei lá. Vou embora, Ingridzinha. Você pega aí uma xícara de café, peça sua mãe, sua avó. Vó, me traz uma xícara de café enquanto tu tá assistindo aqui a aula. Reorganiza. Tô sozinha em casa. Vala-me, Deus do céu. Pois leva o celular na mão, vai pegar uma xícara de café, mas toma. Ativar os músculos da barriga. Bora pra frente. Gente, referências bibliográficas. Lá na citação, eu estava falando sobre referência, né, do nosso autor. Sobre referenciar o autor. No final de todo o trabalho, você tem que colocar as referências, que nem sempre são somente mais bibliográficas. Agora a gente só coloca referências, tá? É uma relação de todos os livros, sites, revistas consultados para a elaboração do projeto, que pretende se utilizar no processo de investigação. Então, tudo que você pesquisar, vai salvando o link, vai guardando o livro que você pesquisou, guarda tudo. E aí, essa deverá estar em consonância com as normas da ABNT, né? Pois revelará a capacidade básica a ser exigida de um acadêmico na elaboração de um trabalho científico. Tá ok? O site do ensino médio DT, com certeza, meu filho, Deus quiser. E é porque a gente nem aprendeu ainda a quebrar uma senhazinha de uns roteadores. Não se preocupe não que o semestre que vem tá bem pertinho para nós derrubar uns roteadores, derrubar uns firewall. Ei, professor, só uma Manda. dúvida aqui. A gente entrando no roteador, tem como apagar o histórico dele? Ou ainda fica salvo? Tem como tocar até fogo nele. Ai, glória a Deus. Mas o histórico de navegação fica no computador, viu, filho? Aí é foda, né? É só usar uma guiazinha anônima, rapaz. Aprende. Vamos pra frente. Os roteadores que armazenam esse tipo de informação, eles são mais caros, né? São roteadores com gerenciamento de rota, um bocado de coisa aí. Fica bem mais salgado para os provedores de internet trabalhar com eles. Por isso que não tem muito. Tá? Tipo os da escola? Hã? Tipo os roteadores da escola. Tem 2 da escola que eu instalei agora. Vocês nem viram ainda, né? Aliás, vocês nem foram na escola ainda. Que eles têm essa questão de gerenciamento de tráfego, de tudo, né? Só que eu nem configurei, não. Eu configurei só a parte básica mesmo. O pessoal só usa o básico. Mas eu posso ver lá depois, viu? Tu andou acessando lá, não foi? Eu vou pesquisar lá teu nome, viu, bandido? Eu nem sei ter a senha direito. Tá bom.
Bora. Então, pessoal, na elaboração das referências, né, ela está toda de acordo com a NBR 6023. Tem uma NBR nova aí de 2018, certo? Mas a básica das básicas é essa de 2003. As referências caracterizam-se por um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento que permite sua identificação individual. Então, a referência é como se fosse a identificação do meu trabalho que eu fiz, certo? Então, todo mundo pode encontrar o meu trabalho a partir daquela minha referência, ou então referenciar algo que eu escrevi a partir do meu nome, sobrenome e do trabalho. Elas são organizadas, né, e apresentadas em ordem alfabética. Olha aí, pessoal, isso é importante, hein? Referências ficam em ordem alfabética. Não esqueçam disso. Vacilou, perdeu, viu? Cuidado para não errar nisso aí. Com todos os elementos essenciais e complementares em sequência padronizada. Vamos já ver qual é essa sequência padronizada. As referências devem ser digitadas em espaçamento simples, ou seja, 1 centímetrozinho, né? Nada de 1,5. Alinhadas somente à margem esquerda, ou seja, não existe parágrafo em referência. E separadas uma da outra com uma linha em branco, certo? Os títulos devem ser destacados com o recurso tipográfico negrito, ou seja, título em negrito. Nome do autor? Não. Exceto as obras sem indicação de autoria, em que o primeiro elemento é o próprio título, onde a primeira palavra deve ser digitada em maiúsculo, tá? Então, olha aqui, ó. Referência básica das básicas, da mais básica. É a referência de um livro. Então, para referenciar um livro, pessoal, o que você vai ter que ter? Autor do livro, em caixa alta, né, em letra maiúscula, o título do livro, a edição, o local onde esse negócio foi feito, o nome da editora e a data que foi publicado. Certo? Ah, Felipe, eu não vou conseguir me lembrar de tudo isso. Meu amigo, tá aqui o slide. É só dar uma consultadazinha no slide. Tem tudo aqui, viu? E quando acabar aqui, eu vou lhe mostrar um negócio muito simples para fazer referências, né? Primeiro a gente aprende o difícil, depois a gente aprende o mais fácil. Que aí vocês vão ver, olha, rapaz, tinha aquela forma mais fácil, mas tem que aprender no duro mesmo. Professor, mas além das referências no meio do texto, tem que escrever no final do texto, quando terminar tudo? Na verdade, aquilo que você estava fazendo lá no meio do texto são citações, e você referencia elas, né? Lá você só colocou o nome do autor e o ano. Só que você precisa explicar que referência é essa. Então, por exemplo, se lá tu citou, na citação que tu colocou lá, como era o nome do autor que a gente tinha visto aqui? Era o Gil 2007. E no final do teu trabalho, tu não colocou a referência completa do Gil 2007, ou seja, o que é a referência completa do Gil 2007? É o nome dele, certo? O título do trabalho, a edição, o local, a editora, o ano. Então, lá é uma referência pequenininha. E a referência completa tem que vir no final do trabalho. Entendeu aí? Entendi. Então, aquela lá é um pontinho que está ligado com essa referência maior. No caso, se for um livro. Tá ok? Mamão com açúcar, né? Documentos de até 3 autores, ou seja, livros, texto, qualquer coisa com mais de um autor, até 3 autores, né? E de vários anos devem ser separados por ponto e vírgula, né? Em ordem alfabética, e os anos separados por vírgula. Isso aqui, geralmente, é quando se tem mais de um autor, tá? E em mais de um ano. Acima de 3 autores, apresenta o primeiro nome, certo? Seguido da expressão et al. Ok? Ou seja, essa expressão ela quer dizer que tem mais de 3 autores, tá? Então, você coloca o primeiro autor, que é aqui o Maturana, G. Maturana, et al. Esse et al. quer dizer que tem mais de 3 autores.
Então, se o texto ou o livro que vocês pegarem para fazer a referência tiver mais de 3 autores, vocês têm que colocar aqui o nome do primeiro e o et al. Aí depois vem o título em negrito, a cidade, a editora e o ano desse trem aqui. Tá? Vou pular isso aqui. Teses, dissertações e monografias, certo? Ah, eu quero tirar por base a monografia do Felipe, tá? Então, você tem que pegar lá, autor, Oliveira, vírgula, Felipe, né? Ou então só Oliveira lá. Título, a tese, dissertação e monografia, né? Você tem que dizer isso. O número de páginas, a cidade, a instituição de ensino e o ano que você está pegando. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui a dissertação do Paulo Ramos. Olha aqui, sobrenome dele em caixa alta, vírgula, o primeiro nome em caixa baixa. Caixa alta, maiúsculo, caixa baixa, minúsculo, viu? Depois eu tenho o título dele, ó, avaliando a avaliação do professor. Meio feio esse título aí, né? Mas beleza. Avaliando a avaliação do professor, é o título dele. Depois ele diz que é uma dissertação, né? Mestrado em Educação e Ensino Superior, 120 páginas, Blumenau, e aqui a instituição, FURB, né? Tem nem que faculdade é essa. E o ano dela, que é 2000, ok? Se for um relatório técnico, né? Você tem que ir lá buscar o nome da instituição, o título do relatório, local de publicação, certo? E o ano disso, ok? Geralmente, pessoal, no trabalho de vocês, eu acredito que vocês devam pegar de livro ou de algum link da internet, certo? Ou em algum artigo, alguma coisa. Então, basicamente, vocês vão fazer isso, mas eu tenho que mostrar todos, certo? Então, ó, jornal, né? Aqui, o jornal O Globo, sei lá, São Paulo, 4 de junho de 2007. Artigo de um jornal, tem que colocar o autor. Coleção de revistas, que é difícil colocar, certo? Vai sair por quê, homem? Depois assiste o resto da aula lá no YouTube, tá, Marcelo? Artigo de revista, jurisdição, como eu falei, isso aqui vocês vão utilizar pouco, certo? Anais de eventos, certo? Geralmente tem o nome do evento, o número do evento, essas coisas. Você pode também utilizar mapas do próprio IBGE. Programa de TV e rádio, você também pode referenciar. Então, por exemplo, aqui, ó, pesca, certo? O nome do programa, Globo Rural, cidade, Rio de Janeiro, emissora, Rede Globo, né? Data da apresentação do programa que passou aquilo, 15 de maio de 2002, né? E aqui o tipo você especifica o programa de TV. Olha, então até um programa de televisão você consegue referenciar no seu trabalho. Isso é muito importante, pessoal, por conta do plágio. Se você não referencia, você pode ser processado em seu trabalho. Então, já imaginou um trabalho científico seu ser processado porque você fez plágio? Entendeu? Então, por isso que é importante as referências. Entrevistas, palestras ou conferências, certo? Eu quero chegar aqui logo no da internet. Vídeos, se você vê um vídeo no YouTube, certo? Também dá certo. No caso aqui, não é do YouTube, não. Esse caso aqui é de gravadora, não dá certo, não. E aí chega no da internet, que é o que eu quero mostrar para vocês, certo? No da internet, pessoal, vocês têm que fazer uma coleta de informações no texto, certo? Você tem que buscar o autor, o título de um documento, certo? O trabalho contendo a fonte, né? Ou seja, o link também. Informações sobre a publicação. O endereço dessa publicação. A data de acesso é muito importante, né? E outras informações que aparecerem importantes identificar na fonte. Então, por exemplo, aqui, ó, Daniel Bock. Fundos da internet têm rentabilidade negativa. É o título do artigo, né? Ou isso lhe pergunta se os mais importantes para a gente são de revista, artigos e livros. No caso de vocês, como vocês estão começando, eu acho que vocês vão puxar muito da internet. Então, eu acho que o mais importante para vocês vai ser o da internet
o de artigos e de livros, né? Revistas nem tanto, né? Revista só se você pegar uma Science, uma Nature aí, para poder citar alguma coisa nos seus trabalhos. Continuando aqui, ó. Eu tenho o título do artigo que foi publicado, certo? Na internet. A empresa, né? Que é a Gazeta. E disponível em... Aí você tem aqui o link e o dia do acesso, 17 de maio de 2000. Certo? Aí vocês me perguntam, Felipe, eu tenho que fazer tudo isso na mão? Deixa eu só mostrar aqui as referências desse trabalho, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Observem que a maioria aqui é de links da internet, certo? Então, por exemplo, ó, menos esse daqui, ó, Data, né, Internet World Web Wide, né, como programar 2, segunda edição, Porto Alegre Bookman, 2003. Isso aqui é um livro, certo? Nesse de baixo aqui, ó, eu tenho aqui a referência do esse Angel, John Angel, né? Aí tem o título, Stanley Advanced Mobile Phone System Disponibility, né? Ficou errado aqui. Aí tem aqui, disponível em tá. Ou seja, eu acho que o que vocês vão precisar bastante é esse da internet, né? Para vocês poderem fazer. E eu vou fazer aqui um testezinho com vocês, eu vou pegar aqui uma notícia, né? Deixa eu pegar aqui do site da UOL. Deixa eu pegar aqui tecnologia UOL. Tecnologia UOL. Ó, vamos pegar isso aqui sobre pulso de luz. Ó, como os relógios são capazes de medir os batimentos cardíacos. Tá? Só um exemplo. Aí, ó. O que eu tenho aqui? Como é que eu faço a referência desse negócio aqui, ó? Certo? Qual é o título do artigo? Ó? Pulso de luz. Como os relógios são capazes de medir batimentos cardíacos. Então, eu vou pegar... Vou até criar aqui um arquivo novo só para a gente fazer essa referência. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Sim, senhor. Ixi, o cara já trouxe até o link aqui. Tá? Esse aqui é o meu título. Vou colocar aqui até maiorzão para vocês verem. Esse é o meu título lá do texto que eu estava buscando. Certo? Olha aqui, ó. Quem é o autor dessa notícia? É só você ver bem aqui, ó. Rodrigo Lara. Tá? Geralmente, os autores desse tipo de notícia, de artigo, eles ficam aqui, bem mais aqui embaixo, ó. Geralmente abaixo do título. E aí você já guarda aqui no teu negócio aqui, tá? Quem é o autor é o Rodrigo Lara. Olha aqui. Data de publicação, certo? 8/6/2021. Então, isso aqui serve para a gente ver o ano de publicação. Eu vou guardar aqui também, que ele publicou em 2021. Ah, ele publicou hoje, né? Ó, pai. Vou fazer outra coisa aqui. Pronto, aí eu tenho aqui meu texto, né? Todo o meu texto bem direitinho, nananã, né? Aí você vai buscar a cidade que isso foi publicado, né? Geralmente, né? Você busca onde é a redação da UOL, né? A redação da UOL geralmente é em São Paulo, certo? Então a gente já deixa aqui São Paulo como gravado. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui de acordo com esse nosso exemplo aqui que a gente tem do... Vou diminuir aqui. Pronto, tá? Vamos tentar fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Como é o nome do cabra lá? Né? É o Rodrigo Lara, certo? Então, olha que incrível. Vai ser Lara, né? O sobrenome dele, vírgula, R. De Rodrigo. Ponto. Qual é o título do negócio? Pulso de luz, não sei o que, batimento cardíaco, tá? E eu coloco em negritão, ok? Ponto.
Depois vem o quê? A Gazeta aqui, que seria onde eu encontrei isso, né? Então, eu vou colocar aqui Tilt Wall. Não é mais em negrito, tá? E aqui eu já coloco disponível. Bem, observe que aqui eu dou 2 pontos e coloco o meu link dentro, né, desse maior e menor, tá? Então, vou lá pegar o meu linkzinho. Cadê, menino? Tilt. Aqui. Vou pegar o link aqui do Tilt e vou colocar aqui dentro. Ok? E aí depois ele diz o quê? Acesso. Sim. A gente acessou isso quando? Hoje, né? Então é 8 de junho de 2021. E pronto, meus amores. Tá feita aqui a nossa referência. Deixa eu só diminuir aqui para vocês verem. Tá feita a referência do nosso textinho. Vou diminuir o tamanho que é para... Tá? Tamanho 12, todo bem direitinho. E muito importante, pessoal, justificado, viu? Felipe, se ficar assim, não tem problema, tá certo. Certo? Importante é que esteja justificado. Ok? Ficou entendido aí, pessoal, como é que a gente faz? Tá sim. Pronto. Isso aqui é o jeito padrão da gente fazer. Só que, para tudo na vida, a gente tem uma facilidade. E aí a gente tem esse cara aqui, ó. Existe outra forma de construir essas referências? Sim, a gente pode fazer isso de outra forma. E é com esse cara aqui. Mecanismo online para referências, certo? Que é uma plataforma da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela te ajuda a construir referência. Então, vamos fazer essa mesma referência que a gente acabou de fazer, só que utilizando esse more aqui, né? Vou pegar aqui o link, já está aqui no ponto. Cadê, menino? Tá mais no ponto não, ué, fugiu. Peraí. Aqui, achei. Travadão aqui. Pronto. Aqui, ó. O link é muito simples. Eu coloquei para vocês lá no Classroom, tá? É www.more.ufsc.br, Universidade Federal de Santa Catarina, tá bom? Então, o que que acontece, certo? Muito simples. Aquilo lá, né, é um artigo, uma notícia que vocês viram na internet, certo? Então, se vocês forem fazer monografia, vocês podem vir para cá. Parte de uma monografia você pode fazer aqui. Periódico no todo você pode fazer aqui, certo? Poxa. Artigo de periódicos, se for um artigo científico, certo? Você pode fazer isso aqui. Então, a gente está fazendo um documento do meio eletrônico, certo? E olha aqui, ó. Você tem uma homepage, ou então um e-mail que você recebe, ou então você pode pegar até de redes sociais, o que eu não recomendo, porque às vezes não é o negócio, né? Então, vamos de homepage. Quando a gente clica em homepage, ele já começa a elaborar aqui a nossa referência. Então, ele pergunta a primeira coisa, né? Como é o título? Ó, forma abreviada para mais de 3 autores. Lembra qual é a forma abreviada para mais de 3 autores? É o et al. No nosso caso aqui só tem um autor, não precisa, certo? Qual é o título aqui do negócio, certo? Aliás, subtítulo não, é o título mesmo, está bem aqui. Tipo de autor, pessoa física, certo? Autor da obra, vamos colocar aqui o título. Vou pegar aqui no meu Wordzinho que está mais fácil, né? Aqui, ó. Pulso de luz, não sei o que, não sei o que. Copia e cola aqui, bem bonitão. Esse veio todo. Ei. O ano desse negócio? 2021, certo? A gente acabou de ver. O subtítulo dele. Será que tem subtítulo lá no texto? Tem não, tem subtítulo não. Então, vamos sem subtítulo, né? Cadê o nome do autor?
Então, a gente tem um autor, certo? E você tem que colocar aqui o nome do autor. Olha, você pode colocar a quantidade de autores, tá vendo? Você colocar aqui o nome do autor. Como é o nome do rapaz lá, hein? Era Rodrigo Lara, né? Rodrigo Lara. Certo? A URL, né? O linkzinho que a gente pegou lá, né? Não vou pegar daqui, não, vou pegar do coisa mesmo. Aqui. Eu já coloco a minha URL aqui, certo? O dia que a gente acessou esse negócio. Ora, que dia? O dia foi hoje, né? Dia 8/6/2021. E aí, pessoal, como um passe de mágica, você vem aqui e gera referências e citações. Galera, olha como isso é incrível. Olha aqui a referência, ó. Lara, Rodrigo, certo? O título, o ano, disponível em, o link e o acesso 8 de junho de 2021. Se você quiser fazer a situação incluindo no texto, você coloca Lara, né, com L maiúsculo e o restinho, né, e aqui o ano. E se você quiser fazer uma citação longa, você coloca aqui, ó, no final, Lara, maiúsculo, vírgula, 2021. Ou seja, pessoal, é simplesmente perfeito para vocês fazerem as referências. Então, no final do trabalho de vocês, vocês acessam esse sitezinho e vêm fazer as referências de vocês, tranquilamente, tá? Gostaram? O nome é Maury, professor? More, mecanismo para referências. Mecanismos online para referência. Tá? O link tá lá no Classroom, já coloquei o link lá para vocês, tá bom? Então, meus amores, o que a gente tem para nossa atividade de hoje? Olha aí como é mamãozinho com açúcar. Vocês vão fazer 3 referenciazinhas. Primeira, você vai fazer a partir de um artigo que eu coloquei lá no Classroom para vocês, certo? É um artigo sobre a Covid. Quem quiser ler o artigo, acho que fica bem legal, certo? A partir desse link aqui, que é uma notícia que eu coloquei do G1, você também vai fazer uma referência, e aí você escolhe um livrozinho didático, então paradidático, para você fazer uma referência. 3 referenciazinhas e me envia lá no formulário. Dá para fazer isso em 10 minutos, viu? Rapidinho vocês conseguem fazer. Tem o More, vocês podem fazer pelo More, ajuda pra caramba. Então, no caso, são 3 referências, 3 livros didáticos. Não são 3 livros didáticos. Presta atenção, cara. É um artigo que eu coloquei lá no Classroom. O artigo tá lá. Faz a referência do artigo. É para fazer a referência desse link aqui, que é uma notícia que eu coloquei para vocês, certo? Do G1, sobre rede de computadores. E a última referência, vocês escolhem um livro didático ou paradidático para vocês fazer a referência. Algum livro que você leu, algum livro que você gosta. Deixei essa última à vontade. Tá bom? Ô, Luiz, eu perdi a metade das tuas explicações antes que eu tinha minha internet caído. Aí eu não entendi quase nada agora neste final. Mas de que, mulher? Da atividade ou das referências? Tipo isso tudo? Mais ou menos. Mas tá gravadinho, tá? Já você pode revelar direitinho, porque a gente já se estendeu bastante. Aí se eu for explicar toda a referência de novo, eu te ajudo no privado, pode ser? Tá bom, valeu. Então, recapitulando. 3 referências, uma de um artigo, uma de uma notícia e uma de um livro que vocês quiserem, tá bom? O artigo tá no Classroom, a notícia também tá lá, o link, e aqui vocês escolhem um livro e me envia tudo no formulário, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui, tá ok? Vou só fechar aqui a nossa gravation. Alguma dúvida? E... Nenhuma. Dole 3, morreu.